Muito bem. Aqui vocês vão abrir, ó, tá o site aqui da Editora Método, específico o hot site aqui do livro aula. Depois a gente vai navegar um pouquinho aqui dentro dele junto com o professor, ok? Mas vamos contar para o pessoal aí como surgiu esse projeto do livro aula lá na Editora Método, qual que era o objetivo principal quando vocês aí desenvolveram esse sistema novo que é o livro aula lá pela Método. Conta um pouquinho como surgiu, para quem ele foi planejado especificamente para quem, qual que seria o diferencial do livro aula, e depois a gente aprofunda falando um pouquinho mais do conteúdo e mostrando lá as páginas do livro aula. Vamos lá então, professor. Bem, inicialmente, a minha ideia, fui eu que propus isso para a editora, surgiu quando, da observação dos meus alunos em geral, que o maior elogio que faziam os meus cursos presenciais era que eu assisto tua aula e é exatamente o que eu aprendo do livro. Quando eu leio o livro, é mesmo que estar te escutando. Então você explica bem o que está lá colocado, os exemplos são semelhantes, cria outros exemplos, mas ficam fáceis de entender. Então eu pensei, pô, eu gostaria muito, como concurseiro, que houvesse uma coincidência do linguajar do professor com o linguajar do livro. Eu acho isso muito legal. E como isso está acontecendo com o meu livro, eu gostaria de passar esse produto para o país todo, não apenas para aquelas pessoas que assistem minhas aulas no Recife. Então, a ideia inicial que eu propus, que é uma ideia para a qual a gente ainda vai caminhar, que é o produto dos sonhos, ainda não chegamos a ele, seria um livro em meio eletrônico. Você estaria lendo o livro, por exemplo, você leria o tema definição de tributo. Então você leu a definição de tributo, e se você quer uma aula sobre aquilo, você clicaria no tema definição de tributo e apareceria a aula sobre aquele assunto. O livro todo. A ideia é que todo fosse explicado no formato de aula. A minha aula, que eu ministro nos meus cursos presenciais, explicando cada um daqueles pontos. Não chegamos ainda a este produto, mas eu gravei todo o curso. Quem já, por exemplo, fez o meu curso no espaço jurídico vai ver que é uma semelhança muito grande. A grande diferença é que a gente usou mais tecnologia. A gente se utilizou de estúdios, a gente se utilizou do editorial, né, da editora Método, né, um grupo de pessoas que trabalhou fazendo, apontando quais eram os pontos que deveriam ser abordados com mais profundidade. A gente se utilizou dos esquemas que aparecem no livro. Esses esquemas foram utilizados, animados, exibidos na tela. Então, basicamente, você tem um curso. A editora não usou exatamente esse nome curso, mas é um curso de direito tributário. É meu curso abordando todos os pontos do livro. Muita gente me perguntou algumas coisas que eu achei até engraçado. Perguntaram assim: é um áudio? Na realidade, o que nós vamos ter é você lendo o livro? A resposta que eu disse foi: ora, se fosse para alguém ler, a gente teria contratado uma pessoa que tem uma voz mais bonita do que a minha, né? Teria contratado um ator, uma voz até mais agradável. Na realidade, é um curso. Da mesma forma que você tem a oportunidade de estudar com alguns professores que escreveram livros, basicamente, o projeto Livro-Aula é possibilitar que você tenha como professor o autor do livro que você gosta. Se você curte, gosta do livro Direito Tributário Esquematizado, gosta da maneira como o Ricardo Alexandre escreve, você pode ter a oportunidade de ver, de assistir aula com o próprio professor Ricardo Alexandre. Nessa série de livros esquematizados da editora Método, nós temos a oportunidade de ter autores que, em sua maioria, são professores que já são reconhecidos no mercado e que têm essa facilidade de expor. Nós não temos aquele saber engarrafado, né? Fala de saber engarrafado, daquela situação que vocês já ouviram muito falar, que a gente diz: ah, tal pessoa sabe muito, mas não sabe expor, não sabe ministrar uma aula. Então nós temos pessoas que são professores. Eu costumo dizer: eu, Ricardo, eu sou um professor. Eu sou um professor. A minha paixão é ser professor. Na realidade, eu sou um professor que peguei a aula que eu ministro normalmente nos meus cursos e transformei em um livro. Não foi o contrário, que é muito comum pessoas que escrevem livros e são chamadas para ministrar aulas sobre aqueles assuntos que contam no livro. Não, eu ministro aula já há algum tempo e coloquei no livro aquilo que eu falo na sala de aula. Minha experiência de concurseiro. Quem já viu tanto o livro texto ou como quem já viu o livro aula, sabe que eu inseri o que eu chamo de quarto ponto. O que é quarto ponto? Os livros de direito normalmente citam a doutrina, né? Eles comentam aqueles dispositivos de acordo com a opinião de cada autor, citam a jurisprudência. Eu criei o quarto ponto, eu inseri em livro
o quarto ponto, que é a jurisprudência de banca. O que pensam as bancas examinadoras. Então, existem vários pontos no meu livro-texto e que também vão para o livro-aula, foram para o livro-aula, em que eu digo assim, olha, na ESAF é cobrar de tal forma, no SESP é cobrar de outra forma, na Carlos Chagas é assim, na FGV é assado. Porque, como eu falei para vocês no início, não se deve entrar em campo sem saber como é que o adversário joga. Você tem que saber como pensa cada banca, porque às vezes os pensamentos são díspares. Uma banca pensa de uma forma sobre um assunto, outra banca pensa de outra forma sobre o mesmo assunto. Se perguntarem para vocês, por exemplo, se pedágio é ou não um tributo, aí para Carlos Chagas é não. Pedágio é preço público. Agora a resposta para a CESP, ESAF e as demais bancas é depende. Depende de como foi criado, de quem está cobrando, do regime jurídico a que está submetido. Você vai fazer o quê? Vai brigar com a banca? Deixa a briga para outro. Aprenda como é que aquela banca atua para que você consiga enfrentá-la. Então, que me ajudou a elaborar o livro-texto foi o mesmo norte do livro-aula. Quem assiste o livro-aula é uma aula normal. Só que, ao invés de eu simplesmente dizer o Supremo decidiu assim, eu coloco também na tela, eu uso dos slides para mostrar a decisão do Supremo. Ao invés de eu dizer o CESP diz assim, eu coloco a questão em que o CESP diz assim. Mas o mesmo esquema, o mesmo raciocínio, a mesma obediência quase que neurótica à jurisprudência do judiciário e a tal da jurisprudência de banca vai aparecer também no livro-aula. E os defensores têm feito assim. O Dedeco, né, conhecido no mercado como André Luiz Santa Cruz Ramos, professor de Direito Comercial, autor de Direito Comercial Esquematizado, então, em que ele escreve o livro é o estilo que ele vai utilizar na aula. Então, na realidade, é um curso online. Não foi dado oficialmente esse nome, mas o livro-aula é um curso online completo, aborda tudo o que está no livro. Né? Veja que o meu livro são 77 horas. Qual é o curso de Direito Tributário que você tem sobre Direito Material com 77 horas? Eu já fui professor do LFG, hoje ministro aluno da Mas Jesus, e não há nenhum curso em que eu tenha a oportunidade de aprofundar da maneira que eu quero. E que você pode estudar de acordo com o seu concurso. Seu concurso caiu Simples Nacional, tem lá um capítulo. Não cai como aparece em outros livros, você vai ter um curso que você vai montar da maneira que você quer. Você vai assistir o capítulo que você quer. Então, é um curso online que segue basicamente as matérias que estão no livro. Mas não é uma leitura de livro, é aula ministrada pelo próprio autor. Vocês estão sentindo, né? Agora vocês vão descobrir a verdadeira verdade. Eu falei, eu tinha certeza que o pessoal ia ficar chocado. Aí tem gente já falando, mas eu não achei que era assim. É por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu tava percebendo que as pessoas estavam fazendo assim. Pra me perguntaram assim, tia, as aulas são complementares do livro? O livro complementa a aula, um é independente do outro, outro independente do um, e aí eu percebi que as pessoas não estavam entendendo o real conteúdo, aliás, né, a preciosidade do conteúdo que estava disponível no mercado, né, e com os professores do direito esquematizado, que são um dos maiores professores renomados aí, que vocês são os xodós, sempre falo pro pessoal. Os professores do direito esquematizado lá da METS são os xodós dos concurseiros, né? Então, vocês imaginem, além do sucesso que já é o esquematizado, ainda vocês terem essa chance de ter o completo aí, que tem gente que gosta, tem gente que tem mais facilidade lendo, tem gente que mais facilidade escutando, visualizando, enfim. Então, professor, vamos passar para a análise do conteúdo propriamente dito aí do nosso livro-aula. Muito bem, agora eu vou colocar o professor aqui na tela, junto com o site do livro-aula, vocês estão vendo aqui, vão poder acompanhar. Agora eu vou clicar aqui, vocês estão vendo que vocês têm, por enquanto, essas 4 opções. O livro do professor é aqui, que tem a tarja vermelhinha, aqui, muito bem. Então, aqui você vai encontrar todos os dados, ok? Do livro-aula de tributário. Então, vamos lá. Então, vamos falar, então, primeiro, professor, sobre as hipóteses, na verdade, como que ele pode estar adquirindo as 3 modalidades que ele pode adquirir aí o livro, por capítulo, intermediário, completo, qual que é a diferença aí desses 3 tipos de versões aí do livro-aula? Vamos explicar direitinho para o pessoal. Bem, a gente tem a possibilidade de você adquirir o livro completo, com todos os capítulos, para assistir os capítulos que você bem entender.
o que obviamente terá uma vantagem econômica sobre compras parciais, né? Porque se você for comprar um capítulo único, obviamente o preço desse capítulo vai ser um preço maior do que você iria comprar esse mesmo capítulo dentro do pacote. Então você pode escolher ou comprar um único capítulo, ou comprar um pacote intermediário com 3 capítulos, ou comprar todo o livro, certo? Infelizmente, atualmente, da maneira como a venda está sendo estruturada, não há possibilidade de você escolher o capítulo exatamente que você quer comprar. Foi definido qual o capítulo que vai ser comprado, qual o pacote intermediário e qual o pacote completo. Mas eu já estou em contato com a editora para que a gente consiga melhorar essa sistemática de venda. Mas atualmente o modelo disponível é esse: ou o capítulo completo, ou o livro completo, desculpem, ou o intermediário com 3 capítulos, ou com um único capítulo. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte: todos os tópicos que ele encontra no seu livro Direito Tributário Esquematizado, ele vai encontrar todos os tópicos em vídeo. Perfeito. Todos os tópicos em vídeo. E a sequência do livro é como se foi gravado tudo na mesma sequência, tudo igual. Sequência. Exatamente. Quando o capítulo 2 do livro fala em limitações constitucionais ao poder de tributar, o capítulo 2 do livro aula segue a mesma linha. É exatamente o mesmo assunto do capítulo 2 do livro texto. Agora, obviamente, como eu faço questão de repetir, porque as pessoas estão atrapalhando bastante isso, não é uma leitura, é uma aula. Inclusive, alguns exemplos, eu coloco exemplos novos dentro da mesma matéria, seguindo a mesma linha de raciocínio, mas com exemplos novos. Obviamente, eu uso de técnicas que a gente utiliza numa sala de aula que não são passíveis de serem utilizadas num texto escrito. Eu tenho muita experiência de sala de aula ao ponto de, por exemplo, quando estou explicando determinada matéria, saber exatamente onde é que os candidatos, onde é que os meus alunos têm dúvida. Então eu digo, olha, tem gente que nesse ponto acha isso, mas na realidade está errado. Tem gente que fica com dúvida nesse ponto, mas na realidade o raciocínio a ser utilizado é o raciocínio A e o raciocínio B. Tem até um fenômeno que antes me preocupava, mas hoje até me orgulha. Quem assiste minha aula presencial sempre percebe isso. É muito raro alguém fazer uma pergunta a mim numa aula presencial de direito tributário. Mas por quê? Porque, na realidade, os pontos em que normalmente surgiriam dúvidas, aquelas perguntas que os alunos têm vontade de fazer, já são respondidas. Então, garanto a você, se você estiver assistindo a aula lá do livro aula, as dúvidas que normalmente surgiriam já vão estar respondidas ali. Então, não é exatamente ler o texto, claro. É explicar como numa aula normal. Quem conhece, quem já fez algum curso meu, vai ver que é idêntico àquele curso, e já de responder usando aquelas técnicas que são possíveis de serem utilizadas no linguajar falado, mas seriam impossíveis de serem utilizadas no linguajar escrito. Então, a aula explicada seguindo passo a passo cada um dos capítulos, cada um dos tópicos que consta do livro, que muitos de vocês já me dão a honra de conhecer, que é o livro escrito Direito Tributário Esquematizado. Muito bem, professor, então vamos falar outra coisa que eu acho que é bem bacana a gente frisar. Já vou perguntar para a pessoa. Estou vendo as perguntas aqui, podem ficar tranquilos que eu vou responder aqui para vocês, ou eu ou o professor, que eu tive que tomar uma aula também sobre esse livro de aula para saber aí tudo direitinho. Vamos então agora deixar bem claro o diferencial também que existe aí no livro aula, que é esse material impresso, esse material impresso que vai junto, né? Você também tem a opção de adquirir, mas não é vantagem, é um valor tão pequeno que vale a pena você estar adquirindo aí o guia, tal, né? O material impresso. Vamos deixar bem fixado aqui que esse material impresso não se confunde com o seu livro esquematizado. E qual que é o conteúdo, então, desse livro? Qual que é o diferencial aí também desse material, dos slides, tal, que faz parte aí do projeto Livro-Aula? Todos os slides que eu uso durante a explanação, durante a aula, todos os slides que são exibidos na tela, na lousa eletrônica, todos constam do material de apoio. Então vai aparecer o slide com um espaço ao lado para que o candidato, para que o aluno, para que o leitor, ele faça suas anotações. Então, na realidade, isso ajuda muito para que as pessoas possam acompanhar a aula sem tanta preocupação de querer dar um pause para fazer manualmente aquele esquema. Aquele esquema já estará ali do lado para que ele faça as anotações que ele bem entender. Então, é um material que facilita
o assistir da aula para que você preste atenção. Quem já foi meu aluno sabe, eu sou um professor que gosta de falar rápido, gosta de trazer as informações todas, que gosta de prender a atenção. Uso todas as técnicas possíveis para chamar a atenção e fazer com que entenda a aula, tanto aquele aluno que usa mais o canal auditivo, aquele que usa o canal visual, aquele que usa o canal sinestésico. Eu gosto de prender a atenção. E eu sei que o aproveitamento é muito maior quando o sujeito se deixa guiar, deixa sua atenção presa ao que eu estou falando, e isso é atrapalhado muitas vezes quando o sujeito quer fazer a anotação, copiar um esqueminha, ele perde as coisas que eu estou falando. Então, com o material de apoio, aquele esqueminha já está lá pronto. Se ele quiser fará uma anotação breve ali ao lado e não vai perder as informações que estão sendo repassadas na explanação. Muito bem, professor. E outra coisa que também eu acho que é importante o pessoal ficar sabendo é assim, geralmente os que são cursos online, vamos dizer assim, a regra, né, praticamente 90% dos cursos online utiliza a seguinte sistemática: você adquire lá o curso, aí você paga, entra, e aí você sempre fala que que é parecido com as vidas do videogame, né? Você vai lá, assiste uma vez, queimou uma vida. Vai a segunda vez, queimou uma vida, a terceira vez, game over. Acabou a sua chance aí de estar assistindo. Lá no livro aula, não é dessa forma. Como é que a pessoa vai assistir? Ela baixa no computador dela, ela entra em algum lugar de acesso. Como que é o funcionamento para a pessoa baixar e estar assistindo aí a aula? Ela tem como autorizar a utilização, eu tenho que confirmar essa informação quanto ao número, mas mantendo aquele material para assistir quando bem entender. É isso mesmo. Essa informação que eu também fiquei preocupada em obter é assim: você tem que baixar um software que existe lá da MET, chama... Eu fui ter uma aula também, porque eu sabia que o pessoal ia perguntar. Chama GenReader. Aí você baixa esse software, aí a aula vai ser feita, ela entra nesse software e aí você assiste por esse programa. Qual que é a vantagem, que é bem bacana isso daí, de você poder baixar aí nesse software? A diferença é que assim, se a sua internet não é lá super power, depois que você baixar, quando você assiste a aula online, ela fica dá aqueles travamentos porque você está usando a sua conexão para assistir. Nesse caso, não. Você já vai baixar toda a aula e aí quando você assistir, é como se você fosse colocar um DVD dentro da sua máquina e você vai assistir a aula totalmente limpa aí, ok? E a outra pergunta que eu tinha certeza, teve o professor também com certeza sabe a resposta, eu tinha certeza que ia aparecer aqui na minha timeline, a versão iPad, iPhone e Android e tudo mais. Já tem uma previsão? Eu até tenho que buscar essa informação novamente. Não tenho certeza se eles estão trabalhando disso, mas não tenho data exatamente definida. Mas certamente será liberado em breve. Muito bem. Então, eu sabia que o pessoal ia ficar enlouquecido. A informação também foi essa que eu passei, que é no segundo semestre, mas ainda sem uma data definitiva. A Thalita está perguntando aqui, professor, como que se vai existir algum sistema que vai permitir alguma espécie de atualização desse livro? Vamos fazer... Nós estamos... será um livro como... o nome livro-aula, ele também mostra um outro aspecto que é bem relevante comparado com os demais cursos online. Vamos ter edições. Essas edições vão trazer as atualizações e vão ser disponibilizadas para os adquirentes das edições anteriores. Então, na medida do possível, nós vamos disponibilizar as atualizações, vamos fazer gravações. Agora, quando eu falo em edições, é porque nós vamos, quando o livro se tornar desatualizado, regravar todo o curso para disponibilizar de acordo com a jurisprudência atualizada, com as novidades de jurisprudência também de banca, o que aconteceu de novo em concurso público, assim como eu faço no livro-texto. Então, vamos ter edições que vão se suceder, assim espero, conforme a gente tem no livro-texto. Maravilha. E outra coisa que me perguntaram, essa daqui eu já sei que não, se vai ter uma versão em CD, isso daí é certeza que não. Não. Olha, eu não ia fazer essa pergunta, não está relacionada ao livro-aula, mas eu vou fazer porque já acho que é a quinta ou a sexta pergunta aqui. Ele vai ficar bravo comigo que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar. Professor, o livro de administrativo. O livro de administrativo estava quase virando uma lenda, né? A questão é que o livro está sendo escrito em coautoria, está praticamente terminado, acho que falta concluir um único capítulo. Quando o livro é escrito em coautoria, existem algumas
alguns ajustes que têm que ser feitos entre os autores, né? Então ele está sendo concluído, mandado para a editora, e certamente, sem dúvida alguma, esse segundo semestre sai, porque a parte pesada, que é de produção, já está concluída. Peço desculpas aos meus leitores, fico muito feliz com a expectativa que girou em torno desse livro, porque se estão com expectativa do livro de Direito Administrativo é porque gostaram do livro de Direito Tributário. Mas eu prometo que essa espera vai ser justificada, porque o livro vai sair com o nível esperado pelo mercado.